dimensão econômica mais afetada como um todo pela crise dessa pandemia no mundo. A previsão é da perda de mais de 50 milhões de empregos no mundo. E uma previsão de uma perda de 3, 4 bilhões, 4 trilhões de dólares desse universo, né? É uma situação na qual uma atividade ela tem a característica central do turismo é viagens, por isso que muitas vezes a definição do turismo é turismo e viagens. Várias instituições no mundo são assim chamadas, porque ela é uma atividade de deslocamento de pessoas e de contato de pessoas, quer seja para turismo de lazer, para negócios, turismo de saúde, não importa. A viagem tem essa característica, o deslocamento e a proximidade. Isso é onde realmente aconteceu uma cisão. Então, hoje o turismo no mundo está em 4%. E no Brasil, mais ou menos a mesma coisa, e em São Paulo também. São Paulo sofre muito porque o turismo interno é muito grande, muito forte, são 45 milhões de pessoas que viajam dentro de São Paulo, e só para a cidade de São Paulo vem 17 milhões de pessoas por ano, para eventos, para compras, é um centro de compras importante, e nós trabalhamos no ano de 2019 nessa direção e tivemos um crescimento recorde da história do turismo de 5,4%. Nós estamos trabalhando na direção de uma grande eficiência do turismo. Nós baixamos os impostos dos combustíveis de aviação de 25% para 12%, né? E fizemos um entendimento, um pacto de obter mais voos por semana. Chegamos a ter 700 voos diários a mais no estado de São Paulo. E também um compromisso de mídia, de propaganda, de comunicação em parceria com as companhias aéreas e com o Convention Bureau. No que deu isso? Nesse crescimento, no crescimento de 50 mil empregos, ou seja, um setor que reage muito bem a estímulos, porque as pessoas, mesmo hoje, as pessoas hoje estão com nenhuma prioridade para viajar, nenhuma. Né? Agora, se você olha na pesquisa com cuidado e na pergunta que se faz de que você mais gostaria de fazer, seu desejo, aí passa para o primeiro lugar. Assim que essa situação se regularizar, o crescimento do turismo interno em São Paulo vai ser muito grande. Agora, nós encontraremos, mesmo no retorno, alguns hotéis com dificuldade de voltar por uma questão de capital de giro. Os hotéis não foram obrigados a fechar, mas os clientes não aparecem, né? A não ser para as funções essenciais. As pessoas estão com medo. Então, existe aquilo que é proibido e aquilo que não é proibido, mas também não acontece porque, enquanto nós não superarmos estas fases críticas, muita coisa não vai acontecer, nem aqui, nem em outros lugares do Brasil, nem do mundo. O que nós temos que fazer, e isso já é prioridade nossa, nós estamos desenhando um plano de enfrentamento da crise e atuando. O plano da saída, no plano de São Paulo, os protocolos estão prontos, né? Para restaurantes, bares, para hospedagem de várias naturezas, os protocolos estão prontos. E nós vamos ter que operar no turismo nesse chamado novo normal, que vai ser de protocolos de higienização. As pessoas vão ter que se habituar, como também se habituaram aí depois do 11 de setembro ao raio-x, a tirar o sapato, coisas que a gente não gostava, né? Aliás, as pessoas antes disso fumavam dentro de avião. Então, o comportamento do ser humano no turismo ele é adaptativo, né? Nos países do Oriente, com a SARS e a MERS, começou-se a utilizar máscaras. Eles se beneficiaram disso agora. Higienização, máscaras de distanciamento. A Coreia, a Taiwan, Hong Kong, se beneficiaram muito da experiência que eles tiveram com SARS e MERS. E aí você vai dizer, pois mas então o turismo lá caiu. Não, lá foi onde o turismo mais cresceu. Porque as pessoas querem viajar, mesmo com máscara, mesmo com... Né, se sentindo seguras, as pessoas vão viajar porque o desejo é muito grande. É o maior desejo de todos os desejos. Desejo é diferente da necessidade. A necessidade do momento não é viajar e o turismo está lá embaixo. Mas o desejo é diferente. O desejo é um sentimento e ele está latente
e quando ele voltar, ele vai ter uma taxa de crescimento muito grande e uma geração de empregos muito importante para a economia. Ele vai ser um dos líderes da retomada do crescimento do Estado de São Paulo. Secretário, alguns especialistas dizem que por conta, né, das questões econômicas e a crise, né, que se instala nesse momento, o setor de turismo será um dos últimos a ser retomado, né? O senhor falou dessa questão da expectativa das pessoas, da vontade das pessoas, o desejo de viajar. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, se essa expectativa dos especialistas, ela é real mesmo, de uma retomada mais lenta. E falando das cidades também que são turísticas, né? A gente tem muitas cidades aqui no interior paulista que são cidades turísticas, né? Como aumentar ou atrair, então, as pessoas para o interior de São Paulo? Eu estava agora aqui na sala ao lado, nós estamos aqui no Palácio dos Bandeirantes, e conversando com o secretário Vignoli, mas agora, em seguida, nós já vamos fazer o lançamento da Rota Cênica, que é a construção das estradas pelo Estado, com paradores, todo um planejamento de rotas, nós dizemos rotas onde não se vê nada, para rotas onde se vê e se pode fazer muita coisa. Vamos lançar aqui nessa sala, depois dessa nossa reunião aqui, com a TV a Leste. Mas eu conversava aqui com o prefeito Fred, de Campos do Jordão, e com o prefeito Leandro, que é o presidente da Associação das Estâncias, das 70 estâncias, né? Nós temos estâncias e MITs no conjunto 210, 70 mais 140. E trocando ideias com eles, realmente está parado, né? Mas a volta, lá tem 11 mil leitos, né? Lá em Campos do Jordão, né? E as pessoas querem voltar. Então, o primeiro sinal, não é que é mais lento no sentido geral, é assim, se o comércio voltar, se os restaurantes voltar na minha cidade, e eu começar a frequentar restaurantes na minha cidade, mesmo com um afastamento, etc., né? Isso vai fazer com que eu me sinta à vontade para ir para destinos turísticos, como Campos do Jordão, se Campos do Jordão estiver fazendo os protocolos, e está, né? Vai fazer os protocolos todos, porque é um centro de turismo maduro. Né? Então, isso é proporcional à abertura nos serviços, de forma geral, né? Então, não é que o turismo é mais lento, não, ele vai junto com os outros protocolos, que são os protocolos que travaram em comércio e serviço, porque a indústria ela não está travada em São Paulo. Em alguns estados fecharam as indústrias, aqui não. Aqui algumas indústrias diminuíram ou pararam a produção porque não tem comércio para comercializar por conta da questão das aglomerações e da necessidade da quarentena. São coisas diferentes. Então, volta junto. Aí alguém vai dizer duas coisas sobre isso. A primeira, e nós temos, ontem eu tive semana tive duas grandes, ontem uma reunião com o Conselho de Turismo da Secretaria e no meio da semana com o Secov, os maiores líderes do turismo e setores correlatos, inclusive a própria área imobiliária, mas também outras importantes de varejo e tudo, porque o turismo ele atua sobre 52 setores da economia, né? E o nosso convencimento é de que nós vamos ter que baixar também um pouco o preço do turismo depois da pandemia. Precisa ficar mais barato, que as pessoas vão estar com menos renda disponível. Né? Então, você tem que fazer um turismo mais econômico, de boa qualidade, mas de bons preços e boas ofertas. Então, isso para nós está claro. A retomada vai passar por isso. O que é um desafio, porque muitos restaurantes não vão poder ocupar o restaurante inteiro, então tem que equalizar isso. Né? A outra questão é a substituição de importações, ou seja, quem iria viajar para a Europa, para os Estados Unidos, talvez não tenha renda, o dólar esteja caro, vai ficar caro durante um bom tempo, não tenha renda disponível para isso e opte por viajar em São Paulo, vá à Olímpia, no Parque Temático, vá ao Wet n Wild, né? Vá a um parque natural, vá para uma praia, vá para uma região de natureza, porque o desejo de viajar pode ser substituído por algo prazeroso. Então, para isso, nós que fizemos as campanhas do São Paulo para Todos, foram as maiores, né? Nós estamos já conversando com o governador sobre isso, já conversei, já está muito bem avançado, mas junto com o setor, promover mais ainda os destinos do interior de São Paulo, para que aquele que quer viajar, e esse desejo é forte, ele escolha
destinos em São Paulo. E, com isso, fazer com que o turismo reaja e tenha uma reação importante. Você veja que, num feriadão, você tem, em média, saindo da região metropolitana de São Paulo, 5 milhões de pessoas para viajar para o interior. Nós estamos falando de 800 mil automóveis indo para a costa, para o litoral, e 800 mil indo para o interior. Né? Isso dá 5 milhões de pessoas. Isso vai voltar. Né? Vai voltar. Nós já tínhamos mudado, anteriormente, as férias de julho de 30 dias para 15 dias e criamos 2 breaks, como tem nos Estados Unidos, na Europa. E isso vai ter que... Agora nós vamos dizer, já está aprovado na Secretaria de Educação, porque é bom para o ensino e bom para o turismo. Então, isso nós vamos ter que voltar também, né? Aproveitar os feriadões, promoções. Então, agora é hora de trabalharmos juntos, prefeituras, governo do Estado e principalmente o trade turístico, para que essa retomada se dê de dentro para fora, dentro de São Paulo, e a viagem do interior para a capital, com ofertas e vice-versa, seja a matriz. Né? E depois trazer o Brasil para cá e com o tempo internacional. Isso vai levar mais tempo, né? Muita incerteza, sobre vários anos, né? Muita incerteza, porque nós vivemos uma era de muita incerteza. Nós sabemos que essa fase da epidemia, não muito tempo, ela vai cair, mas nós não sabemos o quanto nós vamos ter que ter de cuidados para que ela não volte, não só aqui, mas no resto do mundo. Porque até nós chegarmos à tal da imunidade de rebanho, aquela imunidade onde não transmite mais, vai levar mais tempo. Por isso agora as testagens, por isso agora essa política mais minuciosa de gestão das variáveis, para que nós as controlemos melhor, desde o momento em que a política acertada do governador João Dória permitiu que não acontecesse em São Paulo o rompimento do sistema de saúde, né, o holocausto do sistema de saúde. Não aconteceu. Nós estamos ainda, no estado de São Paulo, com boas condições para atender as pessoas, dignidade, que é muito importante, porque existe a morte, mas existe a humilhação também. A humilhação espiritual, religiosa, a humilhação de morrer em casa, a humilhação de não ter um enterro, a humilhação de não ser atendido, a humilhação de ser destratado, maltratado por uma falência, um colapso de sistemas. Isso não aconteceu e o governo está lutando muito para que não aconteça essa chaga que nunca sairá da memória dos lugares onde nós vimos no Equador. Aquilo é uma chaga que não sai. Sem dúvida. É uma derrota, né, civilizatória. Né? Sim, sem dúvida. Chegar a níveis de civilização e ser tão fragorosamente derrotado nesse quesito, nós estamos vencendo. O governador chamou muita responsabilidade para si, foi muito corajoso, e é corajoso. Né? Então, eu reconheço isso no governador, porque é muito fácil botar a culpa nos outros, ele não põe a culpa em ninguém, trabalha com a ciência, trabalha com método, trabalha com estudos internacionais. Nós temos muita informação em São Paulo, o dia inteiro discutindo. Né? Hoje tivemos reunião com todos os secretários, ontem com prefeitos, empresários, então, e estudos, aprendendo com o mundo, para que nós possamos nos adaptar o mais rapidamente possível, que é o que os outros países estão fazendo. O Brasil tem algumas dificuldades a mais, por ser um país de muitos desequilíbrios sociais. Isso é uma conta que chegou, né, do passado, né, em que nós temos que lidar agora também com a proteção de todos. Né? Esse é o objetivo central. O turismo, eu acredito, vai sair forte e vai ser muito importante, até porque para a geração de empregos você precisa contar com o turismo. Sem dúvida, né, secretário? Secretário, deixa eu... 50 mil empregos em São Paulo foram gerados no turismo. 50 mil, muito emprego. Sim, muito importante o setor do turismo. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. A gente, se voltar aqui os olhos para a capital, para a região para a cidade de São Paulo, a gente tem 3 grandes eventos aí que a gente pode destacar que são extremamente importantes para a economia da cidade, que é a Parada Gay, a Fórmula 1 e o Lollapalooza, que são eventos que não só agita o turismo dentro do Brasil, dentro do estado, mas também internacional. A Fórmula 1, por exemplo, em outros países, ela vai retomar, porém sem público. O senhor acha que isso
pode acontecer, claro, que a gente espera, a gente tem expectativa aí que nas datas desses eventos a gente já tenha voltado à normalidade no mundo inteiro, mas o senhor acha que há uma possibilidade de mudar a forma com que esses eventos vão acontecer e, obviamente, impactar na questão do turismo na cidade de São Paulo? Bom, o impacto esse ano é muito grande, né? Então, o que nós vemos, ontem, inclusive, tivemos uma reunião sobre isso, com a presença de alguns empresários, o João Nargido, da FTC, que é um local de muitos eventos, e também do Hernani, que é dono da Náutica, que é uma feira náutica do Brasil, que é realizada aqui no GL, né, aqui no Centro de Imigrantes. E, no caso de eventos até setembro, nós estamos com problema. Por que até setembro? Porque, para fazer um evento em setembro, nós temos que estar vendo essas feiras, esses eventos, eles teriam que estar sendo vendidos agora. E há muita incerteza agora para dizer, olha, eu vou comprar um stand para colocar, vamos pegar o caso da Náutica, né? Que é o mesmo pavilhão da Feira do Automóvel, é grande, né? Então, o que fará uma pessoa agora? Vai comprar um stand sem saber se as pessoas virão a São Paulo? São 5 mil clientes que vêm normalmente a essa feira. Já feiras que serão em novembro e dezembro, naquele mesmo local, já estão mais seguras de estar vendendo, mas eles vão poder esperar mais um mês para fazer. Então, a curva é diferente, né? E há muito receio. Na semana que vem, nós vamos fazer uma reunião também como essa, novamente, porque essa semana já teve, nós vamos voltar ao BRAF, que é a entidade que cuida dos congressos e feiras, para começar a tentar entender esse escalonamento e os protocolos que nós desenhamos junto com eles, e que são protocolos também adotados em outros países, dentro da Alemanha, dentro da Coreia, e isso já está entregue, já está aqui no governo. Amanhã eu tenho um fechamento disso, amanhã, sexta-feira, fechamos isso, para tentar entender esse timing. Esse ano é um ano muito impactado, muito impactado. E no caso desse específico, que foi do Boat Show, ele está fazendo uma solução esse ano de uma feira online, né? Com visitação aos barcos em 3D, etc., com horário para conversar com as pessoas, marcado para discutir o barco e tal. Lógico que não é a mesma coisa, né? Mas também os empresários, eles buscam alternativas, porque eles sabem que se não houver o evento esse ano, até porque ele não consegue mais espaço em outubro, novembro, dezembro, o dele é setembro, ele tem dificuldade, então ele faz esse esforço digital e projeto o ano que vem, né? Assim tá. É como se nós tivéssemos um buraco negro de 6 meses na história do turismo de São Paulo. Visto pelo presente, é muito grande, mas visto pela história, nós recuperaremos, né? Vamos levar um período e vamos aprender, né? E uma das coisas que é muito importante, principalmente está falando de uma Alesp, é de que nós precisamos aproveitar esse momento e o nosso planejamento estratégico. Nós estamos fazendo agora um novo planejamento estratégico. Nós precisamos melhorar o ambiente de negócios para investimentos em São Paulo, né? Porque se nós queremos voltar ao passado para podermos viajar e voltar a tudo que nós tínhamos, recuperar tudo que nós tínhamos, nós temos que nos lembrar que antes nós não estávamos tão felizes com o ambiente de negócios no Brasil. O Brasil tem parques naturais, tem muita vocação, e essa semana teve até audiências públicas aí com o secretário nessa área, no zoológico, com o Parque Jardim Botânico, e nós também estamos participando do projeto da Ilha Anchieta, a concessão da Ilha do Cardoso, né? Ou seja, tem um potencial natural para o turismo no Brasil que está muito impedido pela insegurança, indefinição jurídica e preconceito contra equipamentos em áreas naturais. Então, esse é um exemplo do turismo do futuro, o turismo de proximidade, que no Brasil, historicamente, é travado. O Brasil é um dos piores ambientes para montar uma empresa de turismo no mundo.
Se nós somos o maior potencial natural para o turismo, um dos maiores potenciais culturais, o oitavo, segundo as pesquisas do Fórum Econômico Mundial, em 140 países, nós temos essa vocação. Por outro lado, o ambiente de negócios é o 100º, 37º. Tem 3 países, Botsuana e mais 2, que são tão preconceituosos, tão burocráticos e negativos para marinas, portos turísticos, cassinos integrados em mega resorts. Aqui. O Japão está fazendo, que é um país budista, Singapura, que é um país de ordem, de organização, está fazendo, já tem, né? Parques naturais, parques temáticos, né? Nós estamos com legislação aí na Assembleia, análise dos distritos turísticos, fazendo o mesmo modelo do México, dos Estados Unidos. Nós temos que criar parques temáticos. Eu, no período de ministro, nós tiramos os impostos de importação, já melhorou muito, mas ainda, quando a gente fala com a Universal, com a Disney, a visão é de que ainda aqui é muito arriscado investir, porque alguém entra na justiça, uma petição lá, uma reclamação, para tudo, judicializa, tem muito preconceito contra esse conjunto de atividades no Brasil, coisas que já estão superadas no mundo inteiro, aqui ainda são muito atrasadas. Agora, haverá mais necessidade de emprego, e eu acho que isso talvez seja uma maior maturidade de entender que parques naturais não devem nos ter serviços em parques naturais, não devem nos pôr medo. Nós temos mais marinas, portos turísticos, não devem nos pôr medo, nós temos que ter coragem de solucionar isso, parques temáticos, cassinos em resorts integrados, investimento de 2, 3 bilhões de dólares. Existem em todos os países do mundo, só não existem em alguns países comunistas, e alguns países muito fechados, como a Arábia Saudita, mas de resto, já está solucionado. Então, assim, medo nós vamos ter que ter daqui para frente do coronavírus. Sim, com certeza. Os hospitais, medo de crime organizado, medo da juventude nossa não ter perspectiva, devemos ter medo disso. Né? Sim, sem dúvida. Mas no Brasil, medo que vai ter uma marina, que vai ter um hotel dentro de um parque, como tem lá em Foz do Iguaçu, desde a década de 50, mas nunca mais fez. Ou parques temáticos, que faz 20 anos que não é criado nenhum. Né? Então, o atraso também é falta de consciência, né? E de reflexão sobre o que é importante, o que nós temos condições de lidar, né? Versus aquilo que nós não queremos. O atraso é uma questão de escolha, né? Porque sem dúvida. Nem tudo é 100% seguro, 100% perfeito, mas são sociedades evoluídas, elas lidam com a busca das soluções de forma negociada, né? E é isso que nós vamos precisar fazer no pós-crise. Não só voltar ao que nós tínhamos, mas criar um ambiente para investimentos que, inclusive, atraem investidores de fora, porque nós temos os consumidores aqui em São Paulo. Os consumidores de parques temáticos do mundo, uma grande parte são brasileiros, e dentro disso, a maior parte é de São Paulo. Consome parque temático do mundo, né? E os parques temáticos se desenvolvem nos Estados Unidos, no México, nos Emirados, eles estão se desenvolvendo, na China, na Tailândia, na Indonésia, na Malásia, e aqui não. Por que não? Né? Se nós somos grandes consumidores, somos um povo criativo. Cassinos e resorts é a mesma coisa. Esses resorts integrados são investimentos de milhares de apartamentos, com shows que dariam emprego para toda a nossa classe artística, porque os shows ficam meses, às vezes anos em cartaz. Sim. Então a classe artística tem muito a ganhar. Um cassino apenas, que é o cassino do Wynn, lá em Macau, eu visitei no ano passado, tem uma coleção de arte exposta para as pessoas no cassino de 150 milhões de dólares. Os artistas ganharam com isso. Né? Com certeza. Então, é preciso ter um pouco de visão mais moderna do mundo, do que o mundo já superou, os parques naturais também, as marinas. Arrumar o centro de São Paulo é muito importante. Sem dúvida. Secretário? A despoluição do Rio Pinheiros também é assim por diante. Nós agradecemos, senhor, o secretário Vinícius Lumertz, que é secretário de Turismo. Muito obrigada pelas suas informações e passar para nós, então, essa retomada, né, que o turismo vai ter nos próximos meses. Aí nós agradecemos, então, a sua participação, secretário. Fique à vontade sempre para nos atualizar aqui no Jornal da Rede Alesp. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, um grande abraço a todos. Muito obrigado pelo espaço de diálogo e a minha alegria de ver as atividades da Alesp, que serão cada vez mais importantes para a mudança das coisas, para que nós possamos recuperar o tempo perdido, tirando os entraves, né? E aí nós, então, em pouco tempo, o que nós perdemos será menor do que nós teremos condições de recuperar. Não precisa muito tempo. Se fizermos as mudanças, em 1, 2, 3 anos, nós estaremos muito melhor do que antes, muito melhor.